Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar várias dicas e truques do PowerPoint. Então são muitas dicas mesmo, com certeza você vai se beneficiar muito do começo ao fim e vai conseguir sair daqui com várias ideias do que você pode fazer nas suas apresentações. Tá bom? Mas antes da gente começar, duas perguntas para você. Primeira, o que você gostaria de aprender a fazer no PowerPoint? Você trabalha com PowerPoint, dá aulas, faz apresentação na sua faculdade, no seu colégio. Então, o que você gostaria de aprender para melhorar na sua realidade? E a segunda pergunta é, qual é a sua maior dificuldade dentro do PowerPoint? Então, deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu posso trazer conteúdos que sejam mais interessantes para a sua realidade. E caso você ainda não saiba, nós temos nossos canais no Telegram e nossos grupos no Facebook. E eles estão divididos em temas diferentes. Então, entre naqueles que você tem mais interesse. Todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Então, vamos lá! Nossa primeira dica é trabalhar com alinhamento e organização de forma rápida. Então, como que a gente faz isso? Bom, você pode ver que tem 3 imagens aqui, tá? Elas podem estar de qualquer jeito. Você vai selecionar as 3. Na aba Página Inicial, 3 ou 4 ou 5, quantas forem, tá bom? Então, aqui a gente tem 3. Então, lá na página inicial, com todas selecionadas, você vem aqui em Organizar. Lá embaixo, por exemplo, Posicionar objetos, você vem em Alinhar, e aí você pode alinhar ou relacionado ao slide ou relacionado aos objetos selecionados. Por exemplo, se eu clicar em Objetos Selecionados, por enquanto não aconteceu nada. Vou de novo ali em Organizar, Alinhar. Agora, se eu colocar Alinhar à direita, repare que ele alinhou ao objeto, ao último objeto que estava à direita. Então, centralizar, alinhar à esquerda, aconteceria isso. Já se eu mudar aqui e colocar Alinhar ao slide e colocar de novo Alinhar à direita, ele vai alinhar ao slide dessa vez. Então, ele vai lá para a direita do slide. Legal? Então, aqui já é uma ferramenta para você utilizar e alinhar de forma mais rápida. Ainda assim, você pode trabalhar de uma outra forma, ainda indo em Organizar. Vou em Alinhar, vou centralizar, tá? Só para a gente visualizar melhor. Vou alinhar aqui de novo. Agora, vou distribuir verticalmente. O que ele fez aqui? Ele distribuiu verticalmente as 3 imagens, então elas ficam com as distâncias iguais aqui. Se eu adicionar uma nova imagem, vamos fazer um teste aqui. Vou adicionar uma nova forma rapidinho aqui, só para a gente não perder tempo. Tá? Vou selecionar todas. Vou agora clicar de novo lá na página inicial, Organizar, Alinhar e vou distribuir verticalmente. Olha aí, agora ele distribuiu verticalmente. Como não está centralizado, dá essa disruptura aí, mas ao centralizar, você vai ver que estão todos distribuídos iguaizinhos aqui, a distância está tudo certa. Tá? Da mesma forma, se a gente fizer horizontalmente. Então, Organizar, Alinhar, Horizontal. Então, olha aí, fica tudo certinho como se estivesse, no caso, dividido em 4, tá bom? Outra coisa que podemos fazer aqui é agrupar objetos. Então, digamos que eu queira trabalhar com esses dois juntos aqui, por exemplo. Eu posso clicar, selecionar os dois, organizar e clicar em agrupar, ou botão direito neles e agrupar. Tá? Então, agora eu clico aqui e eu já consigo mover os dois, trabalhar com as duas imagens sem perder. Né? Então, digamos que eu fiz uma organização legal aqui, não quero que perca essa organização do jeito que eu deixei. Então, sempre que eu mover, já estou movendo todos ao mesmo tempo. Tá? Vou desagrupar, então, botão direito, desagrupar. E, claro, você pode trabalhar também aqui na organização e enviar para frente, enviar para trás. Então, esse aqui está na frente. Se eu colocar enviar para trás ou recuar, ele recua um por vez. Tá? Enviar para trás, ele envia lá para o último lá de trás. Então, olha aqui, ele vai lá para trás de vez. Tá? Agora, se eu colocar avançar, ele vai avançar uma, só que como não está na frente desse, eu tenho que colocar avançar novamente e avançar novamente. Aí ele vem para frente. Beleza? Então, legal. Trabalhe com organização e alinhamento rápido. Nossa próxima dica é para você utilizar o CTRL para duplicar um objeto. Então, vamos lá.
estou com esse objeto aqui e eu quero que tenha mais um dele. Eu poderia apertar Ctrl C e Ctrl V e fazer isso aqui, certo? Então, essa é uma forma de fazer. Mas, se eu simplesmente selecionar, segurar o Ctrl, repare que quando eu passo o mouse em cima dele, ele já está mudando o ícone ali do mouse, né? O ponteiro do mouse. Então, ao clicar e arrastar, eu estou duplicando. Se eu segurar apenas o Ctrl, eu duplico para qualquer lugar. Se eu segurar o Shift, ele não deixa eu desalinhar, tá? Então, ele fica na mesma linha, seja para a direita, seja para cima e para baixo, tá? Então, ele fica alinhadinho com o objeto que a gente está duplicando, tá? Então, jogo ele para cá e pronto. E também funciona com texto. Então, clico nele, Ctrl e arrasto para onde eu quiser, ou seguro o Shift para ele ficar na mesma linha, tá? Então, pronto, dupliquei apenas segurando o Ctrl. Nossa próxima dica é para você editar formas, além do que elas já são apresentadas aí para a gente. Então, digamos que eu adicionei esta forma aqui. Se eu for agora em Formatar, clicar aqui em Editar Forma, e eu posso alterar a forma, claro, para outras formas, mas eu vou clicar aqui em Editar Pontos. O que acontece aqui? Então, se eu clicar em algum vértice aqui, por exemplo, cliquei aqui, ele me mostrou algumas opções que eu posso fazer alterações. Então, eu posso puxar para cá e tal. Então, já ficaria um outro tipo de forma. Posso puxar esse daqui também. Se eu clicar aqui, vou poder puxar esse daqui também. Olha aí. Tá? Então, você tem que clicar no vértice que você deseja fazer a transformação. Tá bom? E isso serve para outras formas também. Então, por exemplo, se eu for adicionar um triângulo aqui, da mesma forma, posso clicar em Editar Forma, Editar Pontos, clico no vértice, ele abre de novo para a gente, e aí a gente pode puxar e brincar aqui com o que a gente deseja. Legal? Nossa próxima dica é para trabalhar com a transição transformar, em inglês, morph, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Estou com esse slide e apenas com essa forma. A gente poderia, por exemplo, vou colocar um texto só para dar uma outra cara aqui também, vai. Legal. Então, estou com o texto aqui e também a forma. Agora, vou duplicar e vamos mexer aqui um pouco. Vamos vir aqui com a forma para cá e vamos também vir com o texto para cá. Por enquanto, nenhuma alteração, nada demais, né? Mas vamos agora adicionar a transição, transformar. E olha aí o que acontece. Como não mudou nada, eu não mexi na forma e tal, ele simplesmente muda de lugar para mim. Vou clicar em visualizar de novo, ele muda de lugar para mim. Então, eu posso fazer uma brincadeira aí com algum objeto que eu queira utilizar. A nossa próxima dica é para utilizar a mesma transição transformar, mas de uma forma melhorada. Então, vamos ver o que acontece. Eu vou duplicar esse, vou jogar ele para baixo. Lembre-se que se eu jogar também de novo a transição aqui, o que acontece? Só para vocês verem, vou dar um Shift F5. Ele jogaria para a direita e depois jogaria para a esquerda, sem problema nenhum, né? Então, vamos sair daqui. E aqui a gente vai fazer uma alteração. Vou vir aqui na aba Formatar, Editar Forma, Alterar Forma. Vamos alterar para qualquer uma outra, tá? Uma que seja diferente aqui. Então, vamos adicionar essa daqui. Então, o que vai acontecer? Vamos testar. Visualizar. Repare que agora ele não veio, né? Porque é uma outra forma. Então, ele faz aquele esmaecer e aquele aparecer de novo, né? Então, fade in, fade out. E não fica tão agradável, então a gente pode melhorar isso. Vamos ver o que acontece se a gente muda o texto. Então, ao invés de colocar me ensina, vamos colocar apenas teste. Então, vamos ver aqui. A mesma coisa, ele mata, dá o fade out, e depois ele faz o fade in. Tá? Então, como que a gente poderia transformar isso de uma forma melhor? Se eu apertar Alt F10, ele exibe aqui o painel de seleção para mim. Da mesma forma, você pode exibir indo aqui na aba Página Inicial, selecionar Painel de Seleção. Legal? Então, aqui, seleciono
o triângulo, dou um clique, coloco o nome que eu quiser, mas antes eu tenho que colocar 2 pontos de exclamação. E aí vou colocar triângulo, mas vou colocar sem o acento, tá? E vou deixar assim. Vou simplesmente copiar o nome e vou lá no de baixo. Vou selecionar esse. O nome não é triângulo, mas eu vou utilizar o nome triângulo, tá? O nome não é triângulo, não. O objeto não é o triângulo, né? Mas eu vou utilizar o nome triângulo só para a gente utilizar o mesmo nome. Então, vamos ver o que acontece agora deixando com os 2 pontos de exclamação e colocando o mesmo nome. Vamos de novo lá em Transições, em Visualizar. Repare que agora ele faz uma transformação diferente, que fica até muito mais atraente, né? Ó. Vamos ver o que acontece com o texto? Selecionei o texto aqui. Mudo o nome também. Apenas texto, tudo bem. Vou de novo no outro. Mudo também. Lembre de colocar os 2 pontos de exclamação. E agora, checamos de novo. Ó, ele faz uma transição mais sutil, que fica muito mais interessante. Legal? Então, utilize aí a transição transformar de uma forma melhorada. Lembre-se de colocar os 2 pontos de exclamação. Nossa próxima dica é para utilizar a ferramenta de tradução. Então, estou aqui com texto básico, tá? Pode ser textos maiores também. E vou ali em Revisão, Traduzir. E aí, ó, estamos aqui com o português do Brasil. Às vezes aparece idioma detectado, e aí o idioma que ele detectou. Você pode mudar, tá? E deixar o idioma que você quer, que você já sabe que é, para o idioma que você deseja. No caso, posso deixar para inglês mesmo. E aí ele já colocou aqui, ó, I'm just testing this tool. Legal, então a tradução está correta, só que ainda não transformou aqui. Agora eu posso clicar em Inserir e ele colocou exatamente a tradução aqui. Se eu quiser voltar, posso clicar aqui novamente, ó, esse aqui para trocar, alternar, né? E vou colocar de novo isso aqui. Tá? Então, voltou para o português. Legal? Então, essa ferramenta é muito útil, principalmente porque a gente não precisa ficar abrindo um website lá no Google Tradutor ou no Bing mesmo, qualquer coisa, para ficar traduzindo para a gente, ou mesmo quando a gente sabe o idioma, mas vai digitar ali. Então, essa ferramenta já facilita bastante. Nossa próxima dica é para você remover o fundo das imagens utilizando o próprio PowerPoint. Então, eu estou aqui com uma imagem. Aqui o fundo dela está branco, tá? Então eu vou mudar a cor do fundo do slide para facilitar a gente enxergar melhor. Vou mudar aqui para uma cor escura, pode ser essa daqui mesmo. Então você consegue ver que essa imagem, ó, está com fundo branco, tá? Legal, então como que a gente vai fazer isso? Formatar, lá no canto superior esquerdo, remover plano de fundo, e ele já faz o que ele acha que está certo. Então, para a gente não está certo. Tudo que está roxo aqui iria sair, seria removido. Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó, marcar áreas para manter. Então, vou selecionar esse mais aqui, vou clicar e arrastar na direção que eu desejo. Então, eu clico e arrasto. Ó. Então, ele colocou mais coisa dentro, mas ainda não estou satisfeito. Então, clico e arrasto. Está melhorando. E a gente vai fazendo isso aos poucos. Ah, está perfeito? Ainda não, então vou fazer mais um pouco aqui, ó. Vamos ver. A gente vai fazendo, se depois a gente passar, a gente tira, a gente cancela algumas partes. Ó. Tá? Eu não vou fazer isso com perfeição, porque isso é mais detalhe e aí a gente vai ficar perdendo tempo aqui. Tá? Então, você vai fazendo isso detalhadamente. Ó. Como eu acho que eu retirei algumas partes, que eu coloquei algumas partes que eu não gostaria que entrasse, por exemplo, esse branco aqui, que é do fundo, eu passo ali e vamos ver como que ele vai ficar. Talvez não esteja me agradando muito, eu vou ter que passar detalhadamente. Ó. Vou incluir esse aqui, deixa eu ver. E aí você vai fazendo isso aqui. Então, você vai incluindo algumas coisas, retirando outras e vai fazendo esse teste aqui. Depois, o que você vai fazer? Resolveu tudo, clique em Manter alterações, ó, e pronto. Eu conseguiria trabalhar com o bode aqui, ó. Tá? Então, eu posso deixar ele aqui no canto,
reduzo ele, tá? Então, pronto, ele está solto. Se você adicionar qualquer coisa, por exemplo, uma forma, você consegue colocar a forma atrás dele, por exemplo, ó, enviar para trás. E aí você consegue trabalhar dessa forma e fazendo as brincadeiras que deseja. Legal? Lembre-se, quanto mais complexo é o fundo, mais cores, mais degradê, mais diferença, mais difícil vai ser de você remover esse fundo. Nesse caso era branco, a dificuldade foi um pouco porque o bode também é um pouco branco, né? Um pouco bege aí. Bode não, né? Isso é uma ovelha, sei lá. Enfim, esse animal, ele também é uma cor parecida com o fundo, então dificulta um pouco. Então, quanto mais complexo o fundo, mais difícil vai ser para você remover isso, beleza? Nossa próxima dica é para você trabalhar com mapas preenchidos, tá? Então, como você coloca um mapa preenchido aqui? Vai na aba Inserir, Gráfico, vem aqui na seção de Mapa. Esse vai ser o mapa que a gente vai colocar. Vou dar OK. Ele já coloca aqui o mapa do mundo, tá? Então, ó, se eu mexer aqui, ele coloca alguns países, alguns números e tal, dependendo do que a gente esteja falando, né? Mas eu vou remover isso. Digamos que a gente queira trabalhar só no Brasil. Então, eu vou remover tudo, ó. Tá? Então, por enquanto, está mostrando apenas o Brasil. Só que se eu remover o Brasil também, ó, e colocar São Paulo. Então, olha aí, ele já achou São Paulo. Se eu colocar agora Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu vou colocar o número 10. Tá? Então, você pode ver que o Rio de Janeiro está um pouco mais forte do que São Paulo. Só que se agora eu colocar, por exemplo, Minas Gerais, e colocar o número 5, você vai ver que agora São Paulo já ficou um pouco mais forte, porque temos um que está ainda abaixo. Então, assim vai acontecendo. Estamos trabalhando agora no Brasil apenas, tá? Então, você pode colocar outros estados aí, ó. Bahia, se você colocar o número 2, vai deixar mais forte Minas Gerais. Então, você pode ver que está ficando cada um pouco mais forte em relação ao número dele. Se eu colocar, de repente, Santa Catarina, e Santa Catarina eu vou colocar um número de 80. Não, 80 não, porque vai ficar muito diferente. Vamos colocar um número de 20. Você pode ver que todos os outros caíram, até o Rio de Janeiro, que estava mais forte. Então, agora é Santa Catarina que está mais forte. Tá? Então, você consegue trabalhar dessa forma utilizando o PowerPoint e utilizando essa tabelinha aqui, essa planilha. Legal? Nossa próxima dica é para você colocar um QR Code dentro da sua apresentação de PowerPoint. Como que você vai fazer isso? Muito simples. Vamos ali em Inserir, Obter suplementos. Vamos em Pesquisar, QR4 Office e vai adicionar. Vai falar que tem uma licença e tudo mais, ok, continuar. E agora você pode escolher aqui, por exemplo, se você quer colocar um HTTPS, HTTP, ou para o seu e-mail, ou telefone, ou o que for. Então, vamos colocar um HTTPS. Colocar aqui meensina.com. E olha aí, ele já forma isso para mim. Posso deixar maior aqui, ó. Posso até utilizar aqui, deixar mais amplo. Olha aí, ó. Tem que dar 2 cliques aqui, tá? E o que mais? Você pode mudar a cor dele, a cor de fundo, o que você desejar. Legal? E aí você simplesmente clica em Inserir, Insert. Você coloca onde você quiser. Então, se você está fazendo ali uma apresentação, quer deixar aqui de canto, você coloca ali, tá bom? Então, é bem útil para quando você precisa, sim, do QR Code. Se você precisar remover, você vem aqui em Meus suplementos, QR Code, Gerenciar outros suplementos, ou Ver tudo, por exemplo. Vem aqui os 3 pontinhos e vem em Remover, tá? E Remover. Pronto, agora você já não tem mais ele aqui, colocou uma única vez, não precisa continuar com ele, e aí você continua com o seu QR Code aqui, tá bom? A próxima dica é a pesquisa inteligente. Então, vamos ver o que ela faz. Estou aqui com uma lista de palavras que para muitos podem ser desconhecidas, então vamos imaginar que você queira saber o que significa alguma dessas coisas. Vamos imaginar Python aqui.
Então, seleciono o Python, vou aqui em Revisão, então, se você estiver na página inicial, na aba Página Inicial, clica na aba Revisão, vem aqui em Pesquisa Inteligente, do lado esquerdo superior, e ele já vai te mostrar algumas coisas aqui. No caso, ele está te dando pelo menos duas coisas diferentes. Está falando sobre a cobra, mostrando aqui, por exemplo, as imagens, né? Se você clicar em alguma dessas imagens aqui, ele já vai abrir direto no seu navegador. Mas se você clicar em Mais, ele abre aqui algumas imagens. E se você clicar aqui, aí sim, abre também no seu navegador. Já aqui a mesma coisa, então ele está mostrando esse site aqui do python.org e do Python Brasil, né? No caso, falando de programação, linguagem de programação. Se você clicar em Mais, ele vai te mostrar uma infinidade de possibilidades aqui para ver se alguma te atende, e aí você poderia clicar aqui direto e ir lá pesquisar mais a fundo no seu navegador. Então, você pode ver que o que ele fez foi pesquisar dentro do Bing. Ele faz no Bing porque o Bing é da Microsoft e não no Google. Então, isso aqui pode te ajudar bastante caso você esteja com dúvidas de alguma coisa, de algum conceito ou querendo até mais informações, você já pode fazer por aqui mesmo. A próxima dica é para você mudar a ordem de algum item da lista com facilidade. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira mudar esse social media aqui, eu quero colocar ele para cima. Então, eu posso apertar o Alt, o Shift e a seta para cima. Olha, ele já vai para o número 3, se eu apertar a seta de novo, ele vai para o 2 e para o 1, da mesma forma para baixo. Tá? Então, isso já ajuda bastante e poupa um tempão, porque às vezes a gente só quer mudar alguma coisinha ali. A próxima dica é para você trabalhar com o conta-gotas. Então, o que faz o conta-gotas, caso você ainda não saiba? Digamos que você selecionou um objeto aqui e você quer mudar alguma coisa nele, alguma cor, por exemplo. Então, você vem aqui, ó, cor do preenchimento. Aqui tem várias cores, certo? Mas, de repente, você não quer nenhuma dessas. Então, você vem aqui com o conta-gotas. Se você quiser alguma cor daqui, por exemplo, daqui de dentro, ou desse preto, ou você quer, por exemplo, esse verde aqui, você simplesmente clica nesse verde e ó, ele já se transformou exatamente nesta cor. E o conta-gotas está incluso em várias ferramentas, por exemplo, no próprio contorno aqui. Ó. Então, eu estou nessa forma aqui e o contorno está dessa cor. Eu vou utilizar o conta-gotas porque eu quero um contorno preto. Pronto, coloquei o contorno desta cor aqui. Tá? Então, você pode fazer isso também aqui no ícone, por exemplo. Ó, vem aqui em Formatar. O ícone, que cor que ele está? Ah, ele está na cor preta. Vamos dizer que eu quero o ícone nessa cor azul. Então, eu venho aqui no conta-gotas e pronto, coloco a cor do azul também lá no ícone. Você consegue fazer isso também nos efeitos gráficos, por exemplo. Ó. Você está vendo que aqui tem algumas opções, certo? Se você colocar aqui mais cores brilhantes, aí você tem algumas opções aqui e pode colocar conta-gotas de novo. Então, digamos que você coloque o verde aqui. Pronto, então você vai utilizando o conta-gotas exatamente para achar as cores que você já tem aí aparecendo para você, mas que não estão aparecendo aqui no menuzinho e tal. Tá bom? A próxima dica é para você transformar tinta em fórmula. Então, em primeiro lugar, você vai na abinha Desenhar. Tá? Caso não esteja aparecendo para você, porque normalmente aparece, por exemplo, quando você está trabalhando num tablet, ou com uma mesa digitalizadora, ou com um notebook, que também ele vira uma espécie de tablet. Então, automaticamente já apareceria essa aba Desenhar para você. Caso não esteja aparecendo, como é o meu caso, que eu precisei colocar, você vai aqui em Arquivo, vai lá embaixo em Opções, vai em Personalizar faixa de opções, e aqui do lado direito é o que está aparecendo para você. Caso esteja o desenhar desmarcado, ó, caso ele esteja assim, você marca o desenhar. Tá? E aí você vê as ferramentas que estão aparecendo aqui. Ó. Se você clicar em ferramentas e tal, ou converter, enfim. Tá bom? E você dá OK. Às vezes vai aparecer mais opções aqui para você, como tinta em texto. Para mim só está aparecendo tinta em forma, enfim. Tá? Mas aqui a gente vai falar das expressões matemáticas, as fórmulas matemáticas e tal. Então, vou clicar aqui, ó, e digamos que eu queira colocar uma fórmula, porque digitar a fórmula às vezes é mais complexo para a gente, né? Então, às vezes a gente não consegue colocar ali alguma coisa ao cubo e tal. Enfim, então vamos colocar uma fórmula aqui.
Tá vendo que eu estou com o ponteiro do mouse aqui, ó, ele fica em um outro ícone, e aqui diz para a gente escrever a expressão matemática. Se a gente estivesse com uma mesa digitalizadora e uma caneta e tal, fica muito mais fácil do que fazer com o mouse. Mas eu vou fazer com o mouse para você ver que funciona também. Então, estou aqui, vou colocar uma fórmula, ó, E igual mc ao quadrado, certo? E ele já colocou lá para mim. Eu posso deixar assim, ou posso selecionar e corrigir, por exemplo. Vamos tentar corrigir esse daqui. Ó, vou colocar letra minúscula, porque ali ele colocou maiúscula. No caso, eu queria minúscula. Então, eu corrijo e inserir. Pronto, ele inseriu aqui para mim. Agora, eu posso trabalhar essa fórmula de alguma forma. Posso vir aqui em formatar, por exemplo, ó, deixar ela gigante. Enfim, eu posso trabalhar a forma e arrastar para onde eu quiser. E ela está até aqui, ó, podendo ser digitada. Tá vendo? Eu apertei outro M aqui, por exemplo. Eu posso digitar dentro dela, colocar sei lá, um asterisco aqui. Então, eu posso fazer o que eu quiser dentro dessa fórmula. Tá? Então, já facilita muito a gente trabalhar com várias fórmulas matemáticas assim. E, claro, a gente pode trabalhar de outra forma com as fórmulas matemáticas. Se eu clicar ali em Design, ó, de ferramentas de equação, lá em cima, eu tenho vários símbolos aqui que eu posso utilizar e adicionar, ou posso já vir aqui mesmo e trabalhar com alguma fração, alguma coisa do tipo. Tá? Então, por exemplo, ó, coloquei aqui uma fórmula com fração. Tá? Então, ele já colocou para mim. Posso vir colocar outra coisa aqui, tal, subscrito, sobrescrito, enfim. Então, ele já ajuda muito trabalhando aqui na parte de design de ferramentas de equação. Tá bom? A próxima dica é para a gente trabalhar com animação de gráfico. Então, eu vou inserir um gráfico aqui, na aba Inserir, Gráfico. Vou escolher o padrãozão mesmo. Vou remover isso aqui só para facilitar a visualização. Vou clicar em Animações. Aí eu posso escolher alguma animação que eu desejo. Pode ser, por exemplo, flutuar para dentro. Ó. Então, ele aparece assim, legal. Aí, a gente pode clicar aqui no canto superior direito em Painel de Animação. E eu posso adicionar um efeito aqui, por exemplo, opções de efeito. Ó. Aqui, se eu coloco a sequência, ó, eu posso mudar, por exemplo, flutuar para cima ou flutuar para baixo, que aí faria isso daqui. Vamos deixar flutuar para cima. Mas nós temos a opção, por exemplo, aqui ele está fazendo como um objeto, por uma série, né, por série, por categoria, por elemento da série, por elemento da categoria. Então, vamos ver cada um deles. Ó, por série. Está vendo que primeiro ele faz um, depois o outro e tudo mais, cada uma das séries. Se eu fizer por categoria, ou seja, ele vem em blocos por cada categoria. Se eu vier por elemento da série, ele vem um a um, certo? Eu cortei aqui para a gente não ficar esperando. Ou, se eu colocar aqui por elemento da categoria, ele vai fazer a mesma coisa por cada elemento da categoria. Tá? Nós também podemos trabalhar a duração de cada item aqui. Ó. Se quiser deixar mais rápido, então, eu vou colocar, por exemplo, por categoria. Ó, ele vem bem mais rápido. Por elemento da categoria. Tá? Então, a gente pode trabalhar também na duração. A próxima dica é para você trabalhar com a barra de acesso rápido. A barra de acesso rápido é essa daqui. Ó. Então, se eu clicar aqui, eu já encontro o botão de salvar, já encontro o de voltar. Aqui tem o para repetir, mas não é possível repetir ainda. E aqui tem o início da apresentação. Mas eu posso adicionar mais. Ó. Se eu clicar nessa setinha aqui, ele me permite, por exemplo, colocar impressão rápida, se eu quiser. Tá? Então, se eu estou aqui trabalhando, já quero clicar na impressão. Já facilita a minha vida. Ou posso escolher outras coisas, verificar ortografia, visualizar impressão e imprimir, enfim, o que eu quiser. Ah, não tem o que eu quero? Então, você pode clicar em Mais comandos. E aqui sim vai ter uma infinidade de coisas que você pode escolher. Tá? Então, você pode escolher tanto desses que está aqui em Comandos mais usados, ou você pode clicar aqui e clicar ó, todos os comandos.
Então, agora tem muito comando para você ver o que você gostaria de colocar na barra de acesso rápido. Lembrando que essa barra de acesso rápido é exatamente para você colocar aquelas coisas que você mais utiliza, tá bom? Então, não é para você encher de coisa que você não utiliza ou utiliza raramente. Então, pega aqueles itens que você realmente utiliza com frequência e precisa de um acesso rápido e coloca aqui. Depois, é só confirmar e está tudo certo. Você também pode exportar a sua barra de acesso rápido, caso você deseje, ó. Exportar todas as personalizações ou mesmo importar, caso você já tenha feito uma em algum local, tá bom? A próxima dica é para trabalhar com animação de imagens. Então, eu estou com um ícone que eu adicionei aqui, ó, mas pode ser uma outra imagem que você adicionou. E você pode clicar tanto aqui quanto adicionar animação. E aí você vem aqui abaixo, por exemplo, ó, e trajetória personalizada. Ou você vem aqui e procura trajetória personalizada. Tá? Então, aí você vai desenhar a sua trajetória. Por exemplo, o que eu quero que esse gatinho faça? Eu posso querer que ele faça isso daqui, que ele venha para cá, depois que ele dê uma voltinha aqui, e desça e tchau. Tá? Então, eu dei 2 cliques para soltar ele aqui. Se eu quiser editar os pontos, por exemplo, eu posso clicar com o botão direito, editar pontos. Então, tem um monte de ponto aqui que eu poderia editar. Tá? Então, eu posso puxar para cá, ó. Quero que ele venha para cá. Aí, eu mexo nele aqui detalhadamente. Enfim, eu posso fazer um monte de coisa. Tá? E digamos também que eu queira, ó, vou tirar isso daqui, digamos que eu queira deixar mais lento, porque está muito rápido, né? Então, a duração está muito curta. Posso vir aumentar aqui para, sei lá, 6 segundos, acho que é segundos aqui. Mas, enfim, posso aumentar para 6 aqui e vamos visualizar novamente. Ó, ele faz bem devagar todo o trajeto, tudo mais. Dá para deixar até mais devagar, dependendo do que você deseja, né? Se você der 2 cliques aqui, por exemplo, vai aparecer um menu para você trabalhar. Então, você pode editar ainda mais, ó, a trajetória, o que você deseja, um início suave, fim suave, ou não, menos suave ou mais suave, reversão automática. A reversão significa que ele vai voltar automaticamente. Então, se você colocar isso, tá? Som, por exemplo, você pode colocar um som, ó, tá? Então, você consegue mexer em algumas coisas. Vou deixar sem som, vou dar um OK e a gente vai ver o que vai acontecer com o gatinho aí. Vai fazer toda essa volta, chegou lá no fim, automaticamente ele faz o retorno. Como está um fim e o início um pouquinho suave, ele dá essa suavizada tanto no início quanto lá no fim. Se você quiser menos ou mais, você tem que mexer naqueles itens. Tá bom? A próxima dica são os truques que a gente tem do slideshow. Tá? Então, eu vou abrir aqui o slideshow para a gente ver o que dá para a gente fazer. Então, é como se eu fosse fazer a apresentação, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente consegue apertar o F1. Ele já coloca aqui uma ajuda que a gente tem de várias opções da apresentação de slide. Então, tem muito item que você pode utilizar aqui. Eu não vou falar de todos, claro, mas você pode olhar aqui e ver o que te interessa. Clicar em ensaiar, mídia, tinta e apontador, enfim, você pode ver o que te interessa. Por exemplo, o Ctrl+C vai abrir o ponteiro da caneta, o Ctrl+I, o do realçador, o Ctrl+T da seta, ou tem a borracha também, enfim. Ou, se você apertar o D, apaga todo o desenho da tela. E o Ctrl+L vai para o laser. Então, vamos ver aqui. Ó. Digamos que eu esteja fazendo a apresentação aqui e eu quero marcar alguma coisa. Eu posso clicar Ctrl+C. Ó, digamos que eu queira selecionar isso daqui, mostrar para vocês, ó, esse item, e eu vou marcando. Isso não está interferindo lá no slide em si, é só na apresentação. Se eu aperto, por exemplo, o Ctrl+I, eu posso utilizar agora o outro marcador. Ó. Digamos que eu esteja com um texto aqui e eu queira marcar assim. Tá? Então, ó, vou até passar de slide para você ver. Ó. Digamos que eu esteja com ele aqui, quero marcar assim o item que eu estou falando agora, só para você ter ideia, saber onde eu estou falando. Se eu apertar o Ctrl+D, ó, ele desmarca tudo. Se eu apertar o Ctrl+D neste slide também, ó, ele desmarca tudo. Se eu for Ctrl+L, é o laser, ó, então ele vai mostrando aqui o laserzinho. Ó. Ele não faz nada se eu clicar, ele só está mostrando que é o laser para eu falar onde eu estou falando na tela, por exemplo, para eu mostrar onde eu estou, o que eu estou falando na tela. Né?
E aí, se eu voltar por Ctrl T, ele volta para a setinha de novo. Tá? Então, essa é uma opção. Existem muitas outras. Por exemplo, se você apertar, eu vou mudar de slide, tá? Se você apertar, por exemplo, o mais, ele vai dar um zoom. Ó, mais um, mais um. E aí, eu posso vir aqui com o mouse, clico, arrasto e eu trago para cá. Digamos que algum item eu queira deixar mais em evidência naquele momento, estou falando de algum número, algum gráfico, alguma coisa que está pequena e eu quero mostrar mais para a galera. Então, eu posso fazer isso. Se eu apertar para diminuir, ó, o menos, né, ele vai diminuindo, 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 e se eu diminuir o máximo que der, ele vai mostrar os outros slides. Se tiverem mais slides aqui, ó, eu poderia simplesmente clicar no slide que eu quero e ele já vai lá para o slide correspondente. Tá? Então, se eu aperto de novo o menos, ele diminui para mim. E aí, eu escolho o outro slide. Como eu só tenho dois, é fácil passar com a seta, mas às vezes a gente tem vários e quer passar simplesmente com o clique. Tá bom? Então, tem muita opção. Dá uma olhada naquele apertando o F1, dá uma olhada o que você deseja que pode ser mais útil para você. Tá? Então, vai dar uma olhada aqui e ver o que te ajuda mais. E se você clicar com o botão direito no slide, ó, ele mostra algumas opções também, tá bom? Você pode ampliar, pode trabalhar aqui na tela, escurecer e tal. Por exemplo, se você apertar o E, ele deixa tudo escuro. Talvez por alguma razão você queira tudo escuro. Se você apertar o E novamente, ele volta a ficar a tela normal. Se você apertar o C, ao invés de escuro, fica claro, fica tudo branco. C de novo, fica o slide normal. Tá bom? Então, é isso. Dá uma olhada e veja o que te ajuda nesses itens aqui da apresentação de slides. A próxima dica é para você trabalhar com um álbum de fotos. Então, a gente vem aqui na aba Inserir, Álbum de fotografias, Novo álbum de fotografias, e aí você vai adicionar todas as imagens que você deseja. Eu vou selecionar algumas que eu tenho aqui. Então, eu escolhi aqui algumas imagens. Eu posso colocar texto, por exemplo. Posso deixar todas as fotografias em preto e branco, caso você deseje isso. Posso virar algumas imagens. Ó. Se eu selecionar aqui, virar, ela fica virada. Tá? Então, eu posso virar as imagens. Enfim, você pode ajustar ao slide ou fazer de outra forma. Tá? Então, você pode brincar aqui um pouco. Vou colocar criar para a gente não perder muito tempo. Você ainda pode ter um tema, tá bom? Mas vamos lá, criar. Então, olha aí, ele já colocou um título que eu posso mudar aqui, se eu quiser, mudar a cor de fundo também eu posso, colocou aqui um por, e aí colocou já todas as imagens como se fosse um álbum de fotos. Então, todas já estão aqui. E se você quiser mudar o visual um pouco, você pode selecionar a imagem que você deseja, ir ali em formatar, por exemplo, e escolher algum efeito que você gostaria. Ó. Por exemplo, esse tipo de efeito aqui. E você pode transformar ainda mais esses efeitos. Né? Se você clicar com o botão direito, vir aqui em formatar imagem, vai aparecer essa opção para você. E aí você pode brincar com sombra, reflexo, brilho, um monte de coisa. Tá? Então, você consegue deixar os seus slides muito mais interessantes e rapidinho você consegue fazer um álbum de fotografias aí. A próxima dica é para a gente preencher com imagens. Então, vou adicionar aqui uma forma, por exemplo. Venho aqui, inserir forma, e posso escolher, sei lá, o triângulo. Vou colocar um triângulo aqui. E digamos que eu não queira esse triângulo preenchido dessa forma, porque a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, na aba Formatar, Preenchimento da forma, e a gente pode mudar aqui a cor. Mas eu não quero nada disso, eu não quero essas cores sólidas e tal. Nem gradiente, né? Porque daria para a gente vir e colocar aqui um gradiente e tal. Mas digamos que a gente queira preencher com uma imagem. Então, eu clico aqui em Imagem. Então, na aba Formatar, Preenchimento de forma, Imagem. Escolho um arquivo que eu desejo. Vou escolher, por exemplo, este daqui. E pronto, ele preencheu com a imagem. Eu posso, por exemplo, retirar o contorno, se eu quiser, ó, sem contorno. E até que ficou, nessa imagem, ficou agradável. Né? Se eu quiser, eu ainda posso trabalhar isso aqui. Eu posso clicar, por exemplo, em Formatar, vir aqui em Cortar, por exemplo, ó, cortar,
E aí eu tenho a opção de mexer aqui, se eu quiser. Ó. Se eu quiser, eu posso até ampliar a imagem. Ó. Então, eu amplio e escolho que pedaço eu gostaria dessa imagem. Ah, assim? Então, tá bom. Aí eu venho, finalizo e cortar novamente. Então, eu mudei um pouco o corte que ficaria dentro do triângulo. Tá bom? Então, preencher com imagens é uma forma bem interessante também. A próxima dica é para a gente mesclar formas. Então, vou inserir aqui algumas formas. Por exemplo, pode ser um retângulo mesmo, tá? E vou inserir uma outra forma. Vamos colocar o triângulo também. Então, posso vir aqui com o triângulo. Legal. Então, tenho duas formas aqui e eu posso trabalhar com elas, né? Posso colocar uma na frente da outra e tal. E aí, o que a gente faz? Seleciono a de trás, seguro o Shift, seleciono a da frente. Agora, a gente está com as duas selecionadas. Vou na aba Formatar, lá no canto esquerdo superior, vou em Mesclar Formas. E aqui a gente tem algumas opções. Ó. Posso fazer a união das formas. Então, você repare que aqui o meio delas, onde elas se conectam, perdeu aquela linha. Ó. Eu vou retirar, tem a linha do triângulo. Eu vou passar em união, ele perde e forma uma imagem só. Ó. Então, se eu fizer isso, agora é uma imagem só. Está vendo? Mas eu vou dar um voltar aqui para a gente ver mais opções. Combinar, olha o que ele faz. Ele pega aquela partezinha que está se conectando e aí ele combina e forma uma coisa diferente. Ou fragmentar também. Então, o que ele fez aqui no fragmentar? Ó, ele criou uma nova imagem aqui, né? Um novo pedaço que foi retirado, que eu retirei dali, e agora eu tenho isso que ele repartiu, então, né? Ficou tudo separado. Então, é uma outra forma de fazer. Mais uma forma que a gente pode fazer é a interseção. Então, olha aqui, o único pedacinho que sobrou foi esse, né? E dá para a gente fazer essa brincadeira de diversas formas. Eu vou mostrar também uma outra opção, mas antes vamos ver como ficaria, por exemplo, a subtração. Então, a subtração, ele vai remover aqui, ele vai subtrair todo o triângulo, né? A parte que está por cima, e ele vai subtrair da outra. Então, qual é a parte que está juntando? Ele arranca tudo, né? Então, ele pega, só permite, ele só mantém a imagem de trás. Legal. Vamos fazer de uma outra forma, então. Vou tirar essa imagem aqui e vou adicionar uma outra imagem. Por exemplo, adicionei essa daqui. Vou colocar ela lá para trás, vou enviar para trás. Vou reduzir um pouco para facilitar para a gente trabalhar. Então, reduzo aqui um pouco e vou aumentar esse triângulo aqui. Então, estou com as duas imagens aqui. O que eu vou fazer? Vou vir com esta aqui na frente da árvore. Vou selecionar primeiro a imagem de trás, vou vir aqui selecionar o triângulo e vou apertar de novo lá na aba Formatar, né? Vou apertar em Mesclar Formas e vou em Interseção. E olha aí o que ele fez. Então, ele pegou a imagem de trás e cortou com a imagem da frente. Então, o triângulo foi que ficou preenchido dessa forma. Tá? Então, é mais uma brincadeira que você pode fazer também. A próxima dica é para a gente trabalhar com imagens em camadas. Então, vou adicionar algumas imagens aqui. Vou vir aqui em Inserir, Imagens, e vou escolher essas duas imagens aqui. Legal? Então, vou deixar essa daqui ó, bem centralizada aqui. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Vou diminuir esta, jogar ela para cá, depois a gente arruma ela, então volta essa aqui para o centro. Tá. Então, agora eu vou copiar de novo essa daqui do centro, um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vou deixar ela também alinhada. Vou vir aqui em Formatar, na aba Formatar, lá no canto esquerdo superior em Remover plano de fundo. E o que eu quero fazer? Remover isso daqui. Eu quero só remover o fundo, então eu vou deixar à frente. Tá? Então, áreas que eu quero remover vai ser essa daqui. E as áreas que eu quero manter, tá, eu vou fazendo rápido aqui, só para a gente não perder muito tempo nisso. Tá?
mas se ficar um pouco torto, não se preocupe. Ó, vou manter essa daqui também. E aqui vou manter a bandeira também. Vamos ver se ele vai conseguir manter direitinho aí para a gente. Não. Vou fazer um traço aqui, vamos ver se ele vai manter a bandeira. Tá bom, vamos deixar assim para a gente não perder tempo. Então, legal, vou manter desse jeito aí. Vou remover aqui, então, manter as alterações e legal. Agora, você vai ver aqui, ó, eu estou com outra camada aqui, tá vendo? Então, fiz uma remoção aqui, meio mal feita, claro, porque tem pedacinhos que daria para melhorar, mas vou deixar aqui bem na posição que está a outra certinha, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui com o Sol, esse é o nosso belo Sol. Vou jogar ele para frente para facilitar o nosso trabalho. Então, trazer para frente, então ele está na frente de tudo, tá? Vou aumentar aqui para também melhorar o nosso trabalho e vou de novo em formatar, remover plano de fundo. E ele quase removeu tudo que eu desejo, mas foi um pouco mais. Então, as áreas que eu quero manter, por exemplo, é esta daqui também, esta daqui. Enfim, tem algumas áreas aqui que a gente poderia manter, né? Mas tá bom, vamos deixar assim também para a gente não perder muito tempo. Então, legal, gostei do resultado, vamos manter alterações. Então, tá bom, esse é nosso Sol. Eu posso diminuí-lo aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Nosso Sol está aqui, bonitão, e eu quero que ele se mova por detrás aqui e faça esse caminho, tá? Claro que teria uns efeitos a mais que eu precisaria fazer, mas só para você ter uma ideia do que a gente vai fazer aqui. Então, vou jogar aqui uma animação. Vou jogar aqui embaixo, por exemplo, vou optar por mais, trajetória personalizada. Então, eu quero que o Sol faça esse trajeto aqui, ó. Tá? Então, digamos que ele vai fazer essa viagenzinha meio esquisita aí. Então, ele vai sair de um lugar, ó, ele vai fazer esse caminho. Tá? Eu posso melhorar isso, mas vamos ver. Então, ele vai vir aqui, só que se ele fizer esse caminho agora, ó, se eu colocar para visualizar, ele está por cima de tudo, né? Então, eu estou vendo que ele está aqui na frente do muro e vem para frente do muro. Eu posso até dar uma melhorada nisso aqui para ficar mais interessante. Ó, editar pontos. Ó, vou até diminuir um pouco aqui para ele fazer essa trajetória dentro da imagem. Ó, tá vendo? Então, o que eu quero que ele apareça e suma depois? Eu vou jogar ele uma para trás. Então, eu vou enviar para trás e ó, recuar uma. Então, agora ele está oculto. Agora, a hora que eu apertar visualizar, ó, ele vai aparecer e vai ficar oculto de novo, porque ele está atrás de uma camada, mas na frente da outra. Então, ele não está lá por último de tudo, que senão a gente nem veria ele nem nada. Então, aqui a gente aprendeu a trabalhar com camadas. Então, você coloca uma na frente da outra, uma hora uma vai aparecer, outra vai aparecer, depois ela fica oculta de novo. Ou seja, você vai brincando aí. Se você quiser até trabalhar na duração, ó, vem aqui no canto superior direito, deixar ele mais lento, esse processo. E aí, você põe visualizar de novo. Ó. Aí ele vem lentamente e vem e aparece e some de novo. Tá? Então, dá para a gente brincar com isso com uma infinidade de possibilidades. Nossa próxima dica é para você incorporar as fontes que você utiliza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Digamos que você esteja trabalhando na sua apresentação e você colocou várias fontes que talvez o computador onde você vai apresentar ou mesmo a pessoa para a qual você vai enviar não possui as mesmas fontes que você. Então, o que vai acontecer? Se você enviar o arquivo e não enviar as fontes, quando abrir essa apresentação lá naquele computador, vai dar problema nas fontes, tá? E aí ela não vai ficar conforme você criou aí. Então, para você fazer isso, você vai em Arquivo, Opções, Salvar, e aqui você vai colocar ó, Inserir fontes no arquivo. Tá? Então, você vai marcar isso daqui, e aí você tem duas opções. Se você for fazer apenas uma apresentação,
ou seja, você não vai editar, não vai precisar fazer nada além do que você já criou, você pode inserir somente os caracteres usados na apresentação. Mas caso você vá enviar o arquivo e outra pessoa ainda pode editar, e aí ela vai precisar ter aquela fonte, então você vai precisar enviar todos os caracteres para que ela possa fazer as edições. Então, você clicaria aqui, tá? Se for só para fazer a apresentação, aí deixa no de cima mesmo. E dá OK, e aí você salva normalmente, tá bom? A nossa próxima dica é para você linkar conteúdos do Excel com o seu PowerPoint. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Estou aqui com o PowerPoint normal, aberto, e vou abrir também o Excel. Legal, aqui nós temos um gráfico e nós temos uma tabelinha simples aqui, tá? Só para você ver como essa tabelinha está funcionando, eu vou diminuir aqui os 700 dos Estados Unidos e vou deixar em 100. Ó, repare que já mudou nosso gráfico, então ele está dinâmico. Agora, eu quero esse gráfico lá no PowerPoint, então eu seleciono ele, Ctrl +C, venho aqui no PowerPoint e dou Ctrl +V, ou botão direito, e eu escolho aqui, ó, eu tenho duas opções. Ou eu escolho usar o tema de destino, eu vou até mudar aqui ó, o tema para você ver, vou deixar esse azul. E se eu clicar aqui com o botão direito, usar o tema de destino, ele utiliza assim. Se eu manter a formatação original, ele vai ficar do outro jeito, tá? Do jeito que está lá no Excel. Para ficar uma visualização melhor, eu vou usar o tema de destino. Mas lembre-se que tem que ser uma dessas opções que está escrito vincular dados, porque assim, toda vez que você atualizar os dados lá no Excel, ele atualiza aqui automaticamente. Então, eu vou manter essa aqui. Legal, agora vamos testar se realmente está atualizando automaticamente. Vou abrir de novo o nosso Excel. Abrir não, né? Só mudar a janela. Vou até reduzir aqui para você conseguir visualizar. Então, aqui estou com o Excel aqui do lado. E vou mudar aqui, ó, no Brasil, que está 200 e está 200 aqui também no Excel, vou mudar para 50. E repare que ele caiu aqui, tanto no PowerPoint quanto no Excel. Então, está acontecendo tudo simultaneamente. Está correto. E aqui tem uma dica. Lembre-se que para você trabalhar com a sua planilha do Excel, você tem que salvar a planilha antes de fazer isso. Porque assim, quando você jogar o arquivo, jogar o seu gráfico ou a sua tabela dentro do seu PowerPoint, o PowerPoint vai saber de qual arquivo ele tem que buscar essa informação. Tá bom? Então, salve a sua planilha de Excel. A nossa próxima dica é para você trabalhar com a apresentação em loop. Então, o que a gente vai fazer aqui? Você vai aqui na aba Apresentação de Slides, configurar a apresentação de slides, vai clicar aqui em Apresentada em um quiosque e vai dar OK. Agora, você vai em Transições, vai escolher aqui após, ó, avançar slide após, e aí você vai escolher o tempo que você quer que mude de slide automaticamente, sem clique nenhum. Tá? Então, vamos escolher talvez 2 segundos. Tá? Provavelmente, você vai escolher mais, mas eu vou fazer 2 segundos para a gente não ficar perdendo tempo na apresentação. E vou clicar em Aplicar a todos. Então, agora eu vou dar Shift F5 para a gente entrar na apresentação. E vamos ver, já repare que eu não vou clicar em nada depois de entrar na apresentação. Vamos ver quanto tempo que vai levar para mudar de slide. Nós temos 2 slides apenas. Tá? Então, Shift F5, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. E muda de slide. E fica assim eternamente enquanto eu não parar. Tá? Então, se você quiser fazer uma apresentação dessa forma, vai ficar passando de slide o tempo que você quiser aí. Vou apertar ESC e legal. A gente volta ao normal aqui. Tá bom? Então, é bem simples você fazer isso e muitas vezes é útil. A nossa próxima dica é para você reutilizar slides. Então, vamos ver o que isso significa, né? Você vai vir aqui na página inicial, na aba Página Inicial, vai vir em Novo Slide e lá embaixo, ó, Reutilizar slides. Talvez, se você tiver com uma outra versão, possa estar aparecendo em uma outra parte esse Reutilizar slides. Tá? Então, Reutilizar slides.
Aqui tem algumas apresentações que eu já abri, então tem aqui, ó, criando uma linda apresentação, ou você pode abrir um arquivo do PowerPoint, caso você não tenha nada aberto aqui. Eu vou utilizar essa daqui mesmo, que a gente já tem aberta. E olha aí, ele mostra os slides que eu tenho nessa apresentação. Eu posso escolher já qual slide eu desejo. Ó, se eu quiser, eu posso clicar com o botão direito em cima dela e inserir slide, ou inserir todos os slides. Tá? E temos uma outra coisa que a gente pode fazer, manter a formatação original. Então, se eu inserir esse slide agora, ó, inserir, repare que ele ficou com o tema do que eu estou trabalhando, o que muitas vezes é o que a gente quer mesmo, né? Já que você está trabalhando em cima de um tema, você não quer que venha algo completamente diferente, mas às vezes você quer sim. Neste segundo caso, você vai clicar lá embaixo em Manter formatação original. De novo, você vai clicar com o botão direito e Inserir. E repare que agora ele manteve a formatação lá do slide que ele está no outro arquivo. Tá? Então, isso facilita muito, porque às vezes você já tem slide pronto que você gostaria de utilizar, mas está em um outro arquivo. Então, você simplesmente importa ele para cá. Tá bom? Nossa próxima dica é para você comprimir mídias quando você estiver utilizando essas mídias, né? Então, vamos inserir uma mídia aqui, ó, inserir. Vou colocar um vídeo do meu computador. E legal, vai ser esse vídeo aqui. Só que, muitas vezes, o vídeo fica grande, vai ficar pesada a apresentação. Então, o que eu posso fazer? Vou ali em Arquivo, vou em Informações, Tamanho e Desempenho de Mídia. Clico aqui, ó, tem aqui uma setinha para baixo. E aqui eu posso comprimir esta mídia. Então, eu posso deixar bem menor, ó, 480p, posso deixar em HD ou em Full HD. Tudo depende do tamanho da mídia que você está utilizando. Tá? Eu vou clicar em aqui 480p, no padrão. Esse é o vídeo que eu estou utilizando e ele está fazendo o processo aí. Legal, ele diz para mim que economizou 5 megas, né? Não é tanto, mas já é alguma coisa. Então, eu poderia fechar aqui. E, caso eu não gostasse, eu posso vir aqui, ó, desfazer e comprimir de uma outra forma. Tá? Então, nesse caso aqui, eu já poderia salvar normalmente. A próxima dica é para você exportar em vídeo HD. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos em Arquivo, Exportar, Criar vídeo. E aqui você tem algumas opções. Ó. Você tem algumas opções de vídeo em Full HD, em 4K, em HD, enfim, você escolhe o que você precisa. Vamos colocar aqui HD. E aqui você tem algumas opções. Ó. Não usar narrações e tempos gravados ou usar narrações. E você tem aqui gravar tempos e narrações. Então, você clica aqui, ó. O que vai acontecer? Está aqui com a apresentação. Você tem a opção de mostrar a sua câmera ou não mostrar, ó, desativar câmera. Se eu quiser ativar a câmera, eu apareceria aqui. Posso desativar também o microfone ou manter ativado. Se eu for narrar, então eu clico em gravar aqui e vou narrando. Posso passar para o lado, por exemplo, a apresentação. Tá? Também posso fazer marcações, temos aqui algumas opções. Ó. Marca-texto, então eu posso fazer algumas marcações, escolher até a cor do marca-texto, enfim. Temos a borracha, apago tudo isso aqui. Enfim, você vai fazendo a narração e depois você para de gravar, tá bom? Vou fechar isso daqui. Então, nessa opção aqui, ó, usar narrações e tempos gravados ou não usar narrações e tal, você pode visualizar, caso você já tenha feito, e aí você clica em Criar vídeo. Então, você pode escolher também segundos gastos em cada slide e criar vídeo. E aqui, simplesmente, você vai dar o nome que você deseja para o seu vídeo e ele vai ficar nesse formato de MP4. Tá bom? Bem fácil de fazer, e aí depois a sua apresentação já estará no formato de vídeo. Tá bom? Então, é isso. E se você quiser aprender mais de PowerPoint, deixar suas apresentações muito mais profissionais, eu vou deixar aí abaixo indicação de alguns cursos que podem te ajudar bastante nessa jornada. Tá bom?
Então é isso, se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!